Barreto. Em meia hora, essa tese estava perfeita. E de repente ela desaba, aí você tem que começar a construir teses novas ou reerguer aquela que você já desmontou. Então, hoje tem uma coisa boa para tirar isso da conta só de vocês da imprensa, né? Chama-se grupo de WhatsApp. Você vai olhando aqui, um monte de tese que aparece, desaparece, aparece, desaparece. Não, Twitter, cara. Twitter tava 3-0 pro Grêmio e aí, ó... Eu fui acompanhando o meu grupo agora. Quero ver aquele torcedor que tava vaiando o Renato. E o toque de bola do Diniz. Chama de volta o torcedor que tava vaiando o Renato. E esse jeito de jogar serve pra quê? Maravilhoso. Que onde vai parar esse time? Não, e quando tava 3-0, só o Grêmio jogava. Vamos de melhores momentos pra gente falar em cima das imagens, então, do que foi esse jogão de 9 gols. Vai demorar, hein? Uma vitória, vai demorar. Só os gols, se fosse só os gols, já seria um MM longo. Melhores momentos de Grêmio e Fluminense enfrentarem em Porto Alegre. E o Grêmio saiu muito na frente e sobrando, não só nos gols, Lini e Barreto, mas no futebol. Era toque de bola, passava por dentro da zaga do Fluminense, de pé em pé. Esse lance foi revisto pelo VAR justamente por esse início de jogada, se haveria ou não posição irregular do Cortez, mas o Caio Henrique embaixo dava a posição. Gol legal, com a ajuda do VAR, como em todos os lances decisivos. 2-0 também rapidinho, depois sai o terceiro, que parecia, com 20 minutos de jogo, que o Fluminense já não ia ter força para reagir. Pelo placar e pela forma como o placar se construiu, o golaço de Jean-Pierre. Quando o terceiro gol sai assim, né? Com Toque bola de bola, trocada, de pé em pé, parece que o adversário está rendido. Parece que não tá tem mais mais comigo. nada para sair do outro lado. E né? que tem uma diferença técnica absurda, que não vai se desfazer. E a gente viu se desfazendo ao longo da partida. Tem um lance crucial depois do 3-0 para o Grêmio, que é uma passagem do Maicon pelo lado direito. Esse lance aí, em que o Alisson parte para a jogada, corta para a esquerda e resolve, como diria Milton Leite, eu vou se consagrar, né? O Maicon passa do outro lado livre, isso podia ter decidido a partida. Aí o Fluminense começa a crescer no jogo, e o Johnny Gonzalez, que os companheiros estavam reclamando, né? Olhavam para ele e abriam o braço, olhavam para ele e abriam o braço, parecia ele o culpado. Vai lá, bota na rede, aí todo mundo vai ganhando confiança, menos... Não, pelo contrário, né? Ganhou confiança demais o Júlio César nessa jogada. Confiança. Aí era melhor não ter confiança. É, foi excesso, né? E o Luciano, a assistência dele foi um erro, né? Ele tentou chutar no gol, pega de raspão na bola, sobra pro primeiro gol. E aí o Grêmio continuou bem, né? A gente vê esse lance. E só para dizer, para pontuar, o Luiz Vitor, da nossa produção, me lembra que não tem novidade nenhuma. Já teve um 5-4 pro Fluminense, mas o jogo foi no Rio de Janeiro, em 2011, com 4 gols do Fred. Lembram desse jogo? O Lino estava me lembrando de um 4-4, Já teve um 4-4, foi lembrado. O Globo Esporte essa semana mostrou, inclusive, com o Petkovic em campo. Ou seja, errou o bolão quem quis. Tava aí, né? Os fatos estavam aí. Né? O Júlio César, que fez aquela falha clamorosa, como diria o Katsugi, ele começa o segundo tempo com 3 defesas bem difíceis. Tomou um monte de gol e deve ter arrebentado no cartola ao mesmo tempo. Será? Eu acho que sim, porque defesa é difícil. Mas acho que gol sofrido puxa pra baixo também, não? Não, um gol sofrido já perde os 5 pontos. Ah, entendi. Aí vem de uma defesaça dele, né? Ele consegue ainda defender bonito. Mas a bola volta pro meio da área, né? Ah, mas é uma defesa. Aí é o problema da defesa também, que não protegeu o rebote. Aí é mais a bola bate nele, né? E esse lance tem um agravante que é o seguinte, o árbitro já tinha avisado ao Kahneman umas 2 vezes em bolas paradas anteriores. O árbitro já tinha avisado de olho. E a FIFA já avisou há muito tempo. Essa é uma regra que os árbitros não estão aplicando. Então, parece que estão com medo de marcar a primeira vez, porque depois vão se comprometer e ter que continuar marcando. A FIFA já avisou que agarra na área, mesmo se o atacante também estiver agarrando, o que prevalece é o pênalti. É a falta mais grave. Marcar. A falta mais grave é o pênalti com agarra-agarra. E recomendou que seja punido. Recomendou aos árbitros que tenham atenção nesse agarra-agarra dentro da área em cobrança de escanteio e que é para marcar. Ó, estão me alertando que gol sofrido desconta ponto. Sim, daqui a pouco a gente inventou a pontuação do Júlio, só por curiosidade. E aí parecia que nada mais seria possível acontecer. Já deu, né? Já estava emocionante demais, já estava improvável. O Kahneman também estava de vilão, né? Porque fez o pênalti, vai lá, empata o jogo. E o torcedor do Fluminense querendo um agora acaba, né? Termina aí no 4-4. E o Grêmio não topou essa história, o Fluminense também não. O Fluminense estava tomando contra-ataque no 4-3 e no 4-4. Um 4-4 que, em termos de resultado para o Fluminense, apesar do momento ruim na tabela, se você levar em conta o que é jogar com o Grêmio na arena, né? E qual foi a história do jogo, de sair com 3-0, estava bom demais. Não, e era uma bela história para o jogo também. Mas o Grêmio não topou e o Fluminense muito menos. E eu acho que o jogo influenciou os jogadores. Sabe, ninguém quis parar de jogar.
Eles sentiram que a coisa estava animada e falaram, quer saber, vamos jogar até o fim, né? O Grêmio teve chance de fazer 5-4 e quem acabou fazendo foi o Fluminense. O Pet avisou na transmissão, quem fizer o 5º gol leva. É até 5? 5 acaba. Ganharam na dança também. 3 vira, 5 acaba. Quando eu vi o Fluminense sem o Everaldo e com o Guilherme, o Everaldo é diferente do Guilherme, porque o Everaldo, quando o Fluminense tem a bola na intermediária, ele sai para receber, ele sai por trás da defesa do adversário. O Guilherme não, ele vinha na direção da bola. Então o Grêmio vinha junto com ele e diminuía o centro do campo. O Fluminense estava se marcando. O Fluminense não tinha o que se chama hoje de profundidade, que é a bola de infiltração, que é o cara que empurra a defesa para o fundo. Era o Everaldo. Quando o Guilherme começou a se tocar de que não adiantava ele correr em direção à bola, senão ele ia chamar junto a linha de defesa do Grêmio, o Fluminense começou a espaçar um pouquinho mais o campo. É você entender o jogo também. E a perda do Everaldo foi pesada para o Fluminense. E a gente não sabia exatamente, né, como se desenharia o ataque do Fluminense taticamente sem o Everaldo. Quem seria um carregador de bola, quem seria o finalizador apenas, se o Luciano mudaria de posição. E a entrada do Pedro não foi imediata também, né? A gente achava também, né? Isso Bom, agora o Pedro vai começar. Surpreendeu. Né? Sem dúvida. Vamos dar uma olhada então numa análise tática de um lance do Fluminense. Vamos ver se a gente vai começar a elogiar. Não, vamos começar então por um gol do Grêmio. É o segundo gol do Grêmio. Troca de passe, o gol mais... Não, esse é o terceiro gol do Fluminense. Gol de videogame. Terceiro gol do Grêmio. Gol do Jean-Pierre nesse deslocamento e essa triangulação entre o Maicon, o André e ele. O toque do Maicon é invocado, né? A bola toca já virando. Com nojo já. O Fluminense é um time que é lento no meio-campo. O Ayrton demora para se recuperar. Se não tiver agrupado, acontece isso aí. E o Jean-Pierre dá a impressão que quando ele começou a jogada lá em cima, ele já tinha certeza como ia terminar, como ele toca já se projetando, sabendo exatamente de que forma essa jogada tinha que ser desenhada. O último passe que ele dá, você vê que ele já dá o passe na projeção, tocou e correu para receber. O André só escora. Faz e me abraça. Coisa de time bem posicionado e de time que está acostumado a jogar junto, né? Os jogadores faz bem essa função, é que o toque do Maicon chama atenção, né? Eu toco com mais nojo, né? Olha para um lado e toca para o outro. E girando para um lado, tocando para o outro. A categoria do Jean-Pierre também na batidinha lá do fora do pé. Esse é um momento fundamental para o Fluminense na partida, né? Depois desse gol, não ter desistido, continuar jogando, continuar criando, né? E a expressão do Diniz não chama atenção, não esperar o tempo passar. O Diniz não dá chilique na beira do gramado, não sai dando bronca em todo mundo, não procura culpado, ele sente o golpe, né? Olha, tem uma imagem, eu não pedi, a gente não pediu antes, mas se a gente encontrar, quando tá 3-0 pro Grêmio, tem uma imagem do Diniz no jogo, tá parado por algum motivo, ele tá de olho fechado, pensando assim, é uma imagem, dura uns 30 segundos, ele de olhos fechados, sei lá como é que tava a cabeça dele ali. O que eu fiz de errado? Ou então talvez ele tenha pensado, de repente eu não fiz nada de errado, é só uma questão de tempo, vamos continuar assim. E o Fluminense manteve o jeito dele de jogar. Não bateu o desespero, não bateu aquela história do, esse treinador não sabe nada, vamos começar vamos a jogar. Vamos resolver nós aqui, entre a gente Essa resolve. reação incrível do Fluminense vai pra conta do Diniz também, claro, todo o grupo, os jogadores têm um mérito incrível, o maior mérito é deles, mas vai pra conta do Diniz também? Eu acho que é nessa linha do que o Nino está dizendo, vai na conta da confiança que os jogadores demonstraram no trabalho do Diniz. Tá tudo dando muito errado, mas não vamos resolver de outro jeito. Nós vamos continuar fazendo do jeito que a gente sabe. Sabe que naquela questão das teorias que caem rapidamente de WhatsApp, quando estava 3-0, começaram a falar o relacionamento do Diniz é péssimo, os jogadores não aguentam mais. Tá na cara que ninguém... Estresse tático, é uma expressão. Essa é a imagem que eu mencionava. Essa é a reflexão. A transmissão mostrou, ele fecha os olhos. Talvez tentando se desligar um pouquinho ali do que estava vendo para tentar achar uma solução ali dentro da cabeça. Mas na verdade a gente viu o Fluminense de verdade. O Fluminense é capaz de tomar 3-4-5, é capaz de fazer 3-4-5. Isso tudo rolou em 90 minutos. Mas esse é o Fluminense. É um time que topa o jogo o tempo inteiro. Não abre mão de um jeito de jogar. O dia que não acertar a saída de bola, dá no que dá, né? O dia que não estiver fluindo o jogo, vai tomar 3-4. Quando fluir, vai fazer 4-5. Contra o Santos, você acha que mostrou essa qualidade? Apesar do placar, eu achei que o Santos teve mais intensidade, foi aquele 2-1, 2-0 pro Santos, aí o Flu diminuiu com o Pedro de cabeça. Eu acho que é o que diferencia o Fluminense dos outros times tocadores de bola, porque o Fluminense não é um time veloz. O Diniz até dá preferência para jogadores mais lentos. O Grêmio, enquanto tinha fôlego, o Grêmio se projeta no espaço, está o tempo inteiro com ultrapassagens. O Santos também, o Fluminense do Diniz não, ele evolui em bloco. E se você levar em conta essa metodologia moderna de dividir o campo em terços, né? No terço do meio
é que o Fluminense perde velocidade. A bola é muito bem trabalhada seria o primeiro terço, a defesa. Quando a bola sai do goleiro, enfim, o Fluminense trabalha ali naquela região, que é uma região de perigo, com muita calma. Tomou gol contra o Santa Cruz, mas não é uma coisa recorrente. Sim. Não é uma coisa, toda hora o Fluminense toma um gol porque fica... Tem uma imagem bacana para ilustrar essa sua análise, Barreto, que é esse início de jogada do Fluminense, mostrando como o Fluminense, às vezes, pelo menos passa a impressão no primeiro momento de estar recuado demais, mas é porque tem essa intenção de começar em conjunto. É porque ele está seguro ali. O Fluminense ali está seguro. É contra raro perder essa bola e entregar. Quem fez isso hoje foi o Grêmio, na verdade. O padrão é a jogada já começar no segundo terço. O goleiro estoura, o zagueiro estoura, e aí você quebra a bola ali no meio, divide e tenta recuperar essa bola ali no meio. Então, o Fluminense faz a bola chegar bem a esse segundo terço, ao meio do campo. Mas ali, talvez por característica dos jogadores... Imagem, Barreto, em cima do que você está falando. O Fluminense começando a jogada, não é só a questão de tocar a bola, é a questão de quantos jogadores estão ali. E tem uma característica também que é a seguinte: pressionar raramente dá resultado. Nesse caso, até a bola voltou pro pé do Grêmio. Né? Nessa o Grêmio recupera a posse de bola. Mas aí o Fluminense deu um chutão, tirou a bola dali. O Rodolfo não quis correr risco também. Você viu que ele olhou para trás e viu que tinha pressão do outro lado também. Aí ele falou assim: é melhor quebrar do que... Mas a instrução é essa, o Diniz já falou. Sim, se tiver no aperto, no sufoco, você livra dela, tá certo? Contra o Santos aconteceu bastante isso, do Santos conseguir recuperar a posse de bola do Fluminense no campo de ataque. Deixa eu te dar esse dado. Contra o Santos, o Fluminense teve 40% de posse de bola no que o Barreto chamou de primeiro terço, ali no fundo. O Santos, ao contrário, teve 40% de posse de bola no último terço. No ataque. Olha como o Bruno Silva, que é o jogador mais adiantado, não passa desse ponto, não chega no grande círculo. E o Fluminense, embora tenha tomado 4 gols hoje, o Fluminense não é um time que se defende mal. Né? Quando o adversário tem a bola, o Fluminense sabe se postar. O problema é que mesmo que a bola chegue limpa a essa área central, ali ela não evolui. A transição não é rápida, a bola não chega com tanta qualidade para o ataque. Tá faltando um Paulo Henrique Ganso ali, né? Uma transição inteligente, um cara que pise a bola e dê uma espetada mais adiante no time. Parece que tem um lá, né? Tem um, mas, né? Cara, eu tô olhando aqui porque falar, te mandei o Júlio, não cheguei, tá? Tô esperando a pontuação do Júlio César, fiquei curioso. Que eu falei, né? Parece que eu dei informação, perde ponto mesmo. Fez gloriosos 5 pontos. Ué. São 5 defesas difíceis, 15 pontos com as defesas. Ficou no positivo. Então sofreu 5, perdeu 10. Ele pontuou 5 e perdeu 10. 15, perdeu 10, deu 5 aí no saldo dele. Tá o Alan no meio-campo do Fluminense poderia ser esse cara para dar um pouco de ritmo, mas ele é jogador mais de toque curto. Ele procura o cara mais próximo, ele não é o jogador de lançar, de infiltrar. Hoje teve outra tentativa com o Danielzinho, né? É. Que dá um pouquinho mais de dinâmica, dá mais movimentação. Não dá tanta qualidade, assim, não é um passe tão limpo, né? Mas... O Ganso te dá esse passo, mas te tira a movimentação, tira a ocupação de espaço, ele boia muito. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Renato. O Renato, quando abriu aquele 3-0, deve ter imaginado, como todo mundo, agora a gente vai trabalhar, o jogo não está se apresentando como complicado. E o jogo complicou para valer no segundo gol, né? Que foi uma falha individual. Foi ali que o Fluminense passou a acreditar que era possível buscar o resultado. O Renato sem Jeromel, o Jeromel faz falta. O Diego Tardelli parece que vai ganhar a posição pelo lado direito realmente. É o cara que vai na sequência da temporada, ocupar aquela posição que hoje é do Alisson. O time ainda tem algumas coisas para resolver, mas é o Grêmio também. E o Grêmio, a sensação que a gente tem é de que perdeu força no segundo tempo. Então, mas o Renato, o problema que ele tinha... Até, por exemplo, tem gente que acha que ele poderia ter ganho aquele Campeonato Brasileiro quando ganhou também a Libertadores. Porque o Corinthians caiu muito de produção, como ele previu, né? Foi curioso isso. Ele falou, o Corinthians vai despencar no Brasileiro. Aconteceu, mas o Grêmio não conseguiu aproveitar. Ele tinha uma dificuldade de fazer o time reserva jogar como titular, manter o padrão de jogo. Jogar como titular não vai, porque o titular é titular por alguma razão, né? Porque ele é melhor do que o reserva. Mas ele não conseguia levar o padrão, o estilo de jogo para o time chamado alternativo hoje. O Grêmio caía demais de produção. O Grêmio chegou a se enrolar num campeonato gaúcho pós-Libertadores, porque os reservas não conseguiam ganhar os jogos locais. Mas é que era reserva. Era o reserva do reserva lá, né? Hoje estava misto, né? Mas era um misto assim, mais titular. Era um misto mais para titular. Mas de qualquer forma, parece que não conseguiu reproduzir. No terceiro gol, sim, né? No terceiro gol, a gente viu aquele Grêmio que troca a bola. O Everton Cebolinha, ali, vamos falar um pouquinho da atuação dele, tem umas imagens dele, porque para muita gente,
um dos melhores em atividade hoje no Brasil. Hoje ele jogou na esquerda, jogou na direita, é o jogador que tem essa facilidade, né? De tanto levar para a linha de fundo quanto cortar para dentro e inventar uma jogada. É o cara diferente do campeonato hoje. Ele é um cara que às vezes decide jogo, né? Tá com um estilinho diferente ali, botão fechado até aqui em cima. É porque ele vai para a jogada individual, ele consegue finalizar mesmo bem marcado, encontra espaço. Imagina, um gol de cabeça, baixinho e aparecendo numa posição difícil de finalizar. Assim virou jogador da seleção brasileira, né? Certamente vai ser convocado para a Copa América. Briga por um lugar no time titular. É que ele joga prioritariamente do lado do Neymar, né? Se o Tite não quiser usar o Neymar solto, flutuando, aí fecha a porta para ele, mas depende de montagem de convocação, mas acho que ele é uma opção para o lado esquerdo com essa capacidade dele aí, de ser versátil, se movimentar. A própria, saindo da pauta, a própria convocação do Neymar hoje está em xeque ou não? Duvido. Segundo, eu fiz uma espécie de previsão na minha coluna no Globo hoje. O Neymar vai ser convocado. Vocês da imprensa vão perguntar na entrevista coletiva e o Tite terá preparado uma boa justificativa. Esse é o roteiro que a gente vai seguir. Isso ele é bom. E talvez ele perca a faixa de capitão. Provavelmente. Seria uma punição simbólica. O Tite pode dizer que, por exemplo, que é uma convocação diferente, porque agora é a convocação definitiva para a competição. Quando o Douglas Costa, por exemplo, foi punido por cuspir num adversário, era uma convocação para... Diferente, argumentar